De novo, então, iniciei aqui a gravação. Então, a ideia é a gente, como vocês tinham comentado anteriormente, né? Imaginem aí que a gente tem uma série de equações para serem resolvidas e a gente não tem uma ideia muito clara, né, de por onde começar. E o intuito é a gente seguir aqueles passos, né? Primeiro fazer o fluxograma, depois fazer toda a modelagem matemática, o balanço de massa, balanço de energia, de equação de dimensionamento, equações de restrição, obter essa série de equações, fazer o balanço de informação, né? Quer ver se tem grau de liberdade ou se não tem, se dá para resolver o problema ou se não dá. E depois de tudo isso, a gente então pode, né, usar como ferramenta esse algoritmo. Não é obrigatório, tá? Mas serve mais assim como uma ideia da gente ter por onde começar a resolver as equações algébricas de balanço de massa, de energia, dimensionamento que estão geradas nos problemas. Então a dinâmica que eu quero propor para vocês é a gente pegar aquele exemplo então que eu deixei para vocês, tá? E aplicar naquele exemplo o algoritmo de ordenação de equações. Ok? Então, pessoal, está aparecendo para vocês. Que coisa. Está aparecendo para vocês a apresentação, né? Então, é o exemplo, tá? Que vocês já viram, né? A gente tem aí, vocês resolveram esse exercício para apresentar aí no primeiro réu. Então já é conhecido, né? A gente tem aí um filtro, depois temos um pasteurizador, separamos em duas correntes, tem um evaporador e tem um misturador, e aí a gente obtém o suco, o suco aí que a gente queria obter nesse processo. Tá? Então, qual é a ideia? A primeira ideia aí é a gente, depois de montar o fluxograma, né, a gente obtém as, as equações no nosso caso aí, são as equações de balanço de massa e as equações de dimensionamento. Então, pessoal, vou pedir para vocês aí, né? Eu deixei essa apresentação, já está disponível no campus.
tá? Então, só para a gente seguir aí a sequência, nós temos aí 9 equações, tá? Que correspondem aí a esses equipamentos desse processo. E aí, então, vamos supor que a gente tem um problema aí com 30 equações, 40 equações, né, que a gente faz. Como que a gente começa a resolver essas equações? A gente tem uma ferramenta que chama algoritmo de ordenação de equações, sendo que a gente obtém como resultado da aplicação desse algoritmo uma matriz de sequência de cálculo. A gente vai ter aí um sequenciamento dessas equações e a sua ordem de resolução. Então, o primeiro passo é a gente pegar essas 9 equações como a gente fez um cálculo, é pressuposto que a gente fez um cálculo antes de grau de liberdade. Se nós temos 9 equações, e a gente pode resolver esse problema, nós teremos aí 9 incógnitas. Estão de acordo? Então, qual a ideia, pessoal? A gente coloca aí nas linhas, a gente numera, né, as 9 equações, e as colunas são as 9 incógnitas que nós temos aí para esse problema. Então, se vocês quiserem fazer isso no papel, seria legal para a gente fazer esse exercício juntos. Tem como vocês fazerem essa matriz aí? Vocês me dão um retorno? Dando um tempinho, tá? Então aí, para vocês desenharem e escreverem aí, essas 9 equações e as 9 incógnitas que a gente identificou nesse problema, tá? W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, X18 e o volume do tanque. Essa matriz que a gente gera, ela é chamada matriz de incidência. Nós temos a chamada matriz de incidência numérica ou gráfica. Eu prefiro trabalhar com a matriz de incidência gráfica. E agora, então, o que a gente faz? A gente identifica quais são as incógnitas que estão presentes na equação 1. Tá? Então, na equação 1, a gente percebe que a gente não conhece o valor nem de W2, nem de W3. Correto? Na equação 1, nós não conhecemos o valor de W2, nem o valor de W3. Estou acompanhando? A gente vai, então, fazer o quê? Identificar, colocar um asterisco nessas duas variáveis na equação 1. E assim por diante. Na equação 2, quais são as variáveis que a gente não conhece, na equação 3, na equação 4, na equação 5. E aí, então, a gente vai gerar essa matriz de incidência gráfica, tá? Eu costumo identificar como asterisco, eu não achei aqui no que eu estava montando, eu coloquei esse hashtag, mas
A ideia é a mesma, a gente colocar aí, identificar quais são as variáveis, quais são as incógnitas que a gente não tem. As variáveis a gente não conhece o valor delas. E aí a gente monta a matriz. Então, essa matriz que eu coloquei para vocês aí, que está visível para vocês, é a matriz relativa a esse exemplo. Conseguiram montar aí? Assim, depois vocês veem direitinho, conferem a gravação, tá? Mas a ideia é aprender a usar esse algoritmo. Então tá aí a matriz já está a matriz pronta. Podemos dar continuidade? A ideia é bem simples, tá? É colocar quais são quais são as incógnitas presentes em cada uma das 9 equações. Agora, o próximo passo é aplicar o. Então, o primeiro passo que a gente faz é montar essa matriz de incidência. Fizemos, já temos a matriz montada, tá? Já sabemos aí qual que é a cara da nossa matriz. Agora, então, a gente pode aplicar o algoritmo de ordenação de equações. Se vocês consultarem o material lá que eu deixei na segunda-feira, vocês verão que o primeiro passo é identificar se em alguma equação a gente tem apenas uma incógnita. Traduzindo isso, quer dizer o quê? A gente olha, tá? A gente olha aí nas linhas, tá? A gente olha horizontalmente e a gente vê se em alguma equação a gente tem apenas uma incógnita. Nós temos? Pergunto a vocês. Ok, não temos, tá? Se tivéssemos, essa equação seria a primeira equação a ser resolvida na nossa sequência de cálculo. Como nós não temos, a gente vai para o segundo passo do algoritmo. Eu só verifiquei que não tinha depois, tá? Mas eu não sei se vocês conseguem enxergar aí. Vou tentar mostrar para vocês. Bom, eu voltei aqui para mostrar para vocês do livro, tá? Depois você pode consultar esse livro, Engenharia de Processos, aí tem na virtual lá da UF. Tá? Uma matriz aqui que ele mostra para gente.
tá? Os asteriscos lá. Percebam que na equação 4 tem apenas uma incógnita, tá? Quer dizer o quê? Que na sequência de cálculo, ela vai ser, vocês veem a sequência de cálculo aqui em cima, ela vai ser a primeira equação a ser resolvida. Então, a equação 4 vai estar na primeira posição da minha sequência de cálculo. No nosso caso, nós não temos nenhuma equação com apenas uma incógnita. Então, a gente vai para o segundo passo do nosso algoritmo. Então, eu primeiro olho as linhas, né? Eu olho na horizontal, vejo se tem alguma equação com apenas uma incógnita. Se eu identificar isso, essa equação será a primeira a ser resolvida. Se não houver nenhuma equação, olhando assim na horizontal, eu vou para o segundo passo do algoritmo, que é verificar se eu tenho alguma equação que aparece, alguma incógnita que aparece em apenas uma equação, que a gente chama aí de variável de frequência unitária. Então eu vou voltar aqui com a apresentação. Vocês conseguem verificar se tem alguma incógnita que aparece em apenas uma equação? Certo. Então, pessoal, a gente... O que a gente faz com essas incógnitas, tá? A gente pega e coloca essa incógnita. Então, agora a gente está olhando na vertical, né? Concorda? Porque a gente olhou na horizontal, agora a gente olha na vertical, tá? Olhando aí na vertical, a gente identifica que tem algumas incógnitas que aparecem em apenas uma equação. Então, vamos, por exemplo, pegar... Deixa eu achar aqui. Vamos pegar x18, né? x18. Vamos pegar o volume, começar pelo volume, tá? O volume, tanto faz, tá? Essa sequência de cálculo, a minha pode ser um pouquinho diferente da sequência de cálculo da Isabela, por exemplo. Mas a gente vai chegar no mesmo resultado. Isso só serve para a gente nos auxiliar nessa resolução, tá? Então vamos começar aí, por exemplo, pelo volume. O volume, ele aparece apenas na equação 9, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco na última posição disponível da minha sequência de cálculo. Quer dizer o quê? Que a equação 9, então, será a última equação a ser resolvida. Tranquilo? Então, pessoal, eu acabei esquecendo, mas assim, costumo dizer na sala de aula, né? Quando a gente olha no primeiro passo do algoritmo, a gente olha na horizontal, e se a gente for eliminando essas equações, a gente corta na vertical. Agora, como a gente olhou na vertical, a gente elimina
na horizontal. Então a gente vai lá, vocês vão lá na anotação de vocês, na matriz, tá? E eliminam a equação 9 da matriz. Tá? E anotem lá, sequência de cálculo. Você tem lá 9 equações a serem resolvidas. Tá? Na última posição disponível, você coloca lá equação 9, eu vou obter o volume. Ficou claro? Agora, eu tenho mais alguma variável que aparece em apenas uma equação? Sim, a gente faz um por vez aí. Então a gente pode colocar agora, por exemplo, o x18, tá? Na última posição disponível da minha sequência de cálculo. Então, eu coloco aí x18 em cima do volume, tá? X18 é a equação 8, né? Então, a 9 vai ser a última, a 8, a equação 8 vai ser a penúltima. Depois, W7, por exemplo, tá? Depois, W8. Sim, Camila, poderia ser aleatório. Eu poderia, por exemplo, colocar W7 como última equação a ser resolvida, depois o volume, depois x18, tá? Como eu tinha falado antes, a minha ordem, a minha sequência de cálculo pode ser diferente da sua, que pode ser diferente da Isabela, que pode ser diferente do Lucas, tá? Então, por essa minha sequência aí, só para a gente manter um padrão, tá? Ficou a última 9, depois x18, depois W7. Aí, quando, no momento que vocês eliminaram essas equações da matriz, o que acontece? O W8 também ficou sozinho. Então, ficou a última V, volume, depois, em cima do volume ficou. Então, a última ficou a equação 9, depois, em cima da 9, a 8, em cima da 8, a 5, em cima da 5, a 7. Tá? Essa é uma possibilidade aí de resolução. Tá? Tem mais alguma? Depois dessas quatro aí, tem mais alguma variável em apenas uma equação? Verifiquem aí. Tem mais alguma?
Exatamente, Isabela. Como eu eliminei a equação 7, 8 e 9 da minha matriz, agora na equação 6 tem apenas W6. Então a próxima equação que eu vou colocar lá, sempre de baixo para cima, porque eu estou no segundo passo do meu algoritmo, tá? Nas últimas posições. Então eu coloco a equação 6 agora e elimino a equação 6 da minha matriz. Mais alguma agora? Exatamente. Então agora a próxima equação a ser resolvida é a equação 3, em que eu vou obter W5. E agora, quem sobrou aí? W4 que eu obtenho pela equação 4. Mais alguma agora? Exatamente. Então, agora a gente verifica aí que assim, a gente sempre tenta aplicar, tá? O primeiro passo do algoritmo, depois o segundo passo do algoritmo, agora o segundo passo já esgotou. Então vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é a gente. O que a gente identifica aí, pessoal? A gente identifica que a gente tem um ciclo, tá? A gente tem um ciclo, duas equações, duas incógnitas, como o Paulo falou aqui no chat, tá? Então, para quebrar esse ciclo aí, a gente tem duas possibilidades que a gente vai ver ao longo do semestre, tá? Um é resolver essas duas equações simultaneamente. A outra possibilidade é a gente eleger uma variável de abertura, quebrar esse ciclo e ir para o método iterativo, fazer várias aproximações até achar o valor exato dessas duas variáveis. Tá? A gente vai, sempre que possível, tá? Utilizar um método de resolver essas duas equações simultaneamente. Tá? Então, a gente tem que fazer o quê? Resolver a equação 1 junto com a equação 2. É um ciclo aí de resolução dessas duas equações. Tranquilo? Deu para acompanhar? Então, a gente gera aí como produto final uma sequência de cálculo. Tá? Essa aqui vai ser a nossa sequência de cálculo, né? Que vocês aí fizeram junto comigo. Vamos resolver a equação 1 e 2 simultaneamente, depois a 4, depois a 3, depois a 6, depois a 5, depois a 7, depois a 8, depois a 9. Então, como eu falei no começo, né? Olhando assim parece meio inútil isso, né? Mas imagine que a gente tem aí, sei lá,
30 equações com 30 incógnitas. Nossa, por onde eu começo e tal. Então a gente pode usar essa ferramenta para ordenar essas equações. Tá? Se a gente voltar para o primeiro réu, vocês tinham me perguntado, né? Um dos exemplos estava meio complicado de resolver, tal. Por onde que eu começo? Então, a gente tem essa ferramenta aí de resolução, tá? De ordenação das equações. Então, a ideia hoje era passar para vocês esse algoritmo, tá? Espero que tenha ficado claro. Se tiverem dúvidas, podem usar o fórum. E também tem alguns exemplos, como eu falei para vocês, tá? No capítulo 3 do livro de Engenharia de Processos, em que ele ordena lá várias equações, tá? Ele explica direitinho como usar esse algoritmo. Tranquilo? Então, como produto do relatório, tá? Eu já deixei também disponível aí nessa mesma apresentação, tá? A gente tem aí dois exercícios para vocês entregarem, tá? Agora, esses exercícios em específico são para entrega individual. Eu deixei aí com valores diferentes, tá? Vocês veem aí que nós vamos entregar xxx quilos por hora. Esse xxx são os 4 últimos dígitos do número de matrícula de vocês, tá? O que eu quero chamar a atenção aqui só fiquem atentos que a gente usa um bypass aí, tá? Nesse problema, tá? Esse suco de laranja ele é filtrado, tá? Para separar a polpa. E aí essa polpa ela é retida e você pega o suco clarificado e envia para o evaporador a vácuo, tá? Onde a gente concentra esse suco. E depois a gente pega o produto desse suco concentrado, clarificado, e adiciona a polpa da fruta, para melhorar o sabor e o aroma desse suco. Por que a gente não evapora tudo lá? Primeiro que a gente tem um custo energético aí de evaporação. Né? E outro é que nesse processo de evaporação a gente perde o sabor e o aroma do suco. Tá? Além de causar incrustações aí no evaporador por ter muitos sólidos. Tá? A nossa meta de projeto é obter um suco com 40% de sólidos totais. Tá? Então, depois que a gente mistura o suco concentrado com a polpa, a gente tem que obter um suco aí com 40% de sólidos totais. Então, a gente quer que vocês calculem aí as correntes do processo e o volume do misturador para um tempo de residência de 15 minutos. E o segundo exercício é mais simples, é só uma coluna de destilação que vocês já estão craques, já fizeram também no primeiro roteiro, tá? Tranquilo com relação à tarefa aí para essa semana? Aí vocês têm até domingo à noite, tá? Para entregar esses exercícios. Fica a dica aí, tá, pessoal? Para quando a gente tem
aquele mesmo pensamento que a gente teve quando a gente fez com destilação, que a gente tinha reciclo, a gente fez o balanço, né, de todo o processo, né, da coluna de destilação junto com o condensador. Vocês lembram, né? Quando a gente tem o bypass, o modo de pensar é análogo, tá? A dica é: peguem todo o processo aí, englobando esse desvio, tá? Esse bypass, como volume de controle. Perfeito, então? Estamos combinados? Então tá. Foi um prazer revê-los, mesmo não os vendo, tá? E qualquer dúvida que surgir aí, vocês coloquem no fórum e a gente vai conversando. Boa semana aí para todos nós, né? Tchau.